Joaquim Jaime, o porquê João Lourenço quer continuar no cadeirão? E houve um jornalista da Rádio Essencial, o mais velho, como é que ele se chama, que foi o diretor do Angolense. Ele disse que a agenda Graça política do Campo. João. Graça Campo disse a agenda política do João Lourenço para o MPLA é destruição do partido. Será isto? Por que é que o João Lourenço quer continuar? Não deixar mesmo um sangue fresco, um outro visionário, continuar a conduzir o partido? Olha, o presidente João Lourenço há muito tempo que ele diz que faz muito gosto de ser substituído por um jovem. Ele nunca escondeu isso. E o ano passado ele concedeu duas entrevistas, concedeu aquela entrevista à CNN em julho e concedeu uma outra entrevista à TPA ao Ernesto Bartolomeu. E em ambas as entrevistas isso ficou reafirmado. Quero ser substituído por um jovem. No lançamento da Agenda Política 2026, no Quilamba, também voltou a reafirmar isso. O seu desejo de ser substituído por um jovem. E a única forma que o presidente João Lourenço tem de garantir que essas reformas que ele introduziu, tanto na República como no partido, sejam efetivas, é manter-se na liderança do partido. Se tivermos que recuar mais lá atrás, ela havia concedido uma entrevista também em Portugal, não me lembro qual órgão, quando ele foi questionado se ele gostaria de ser recordado como o Gorbachev, o soviético. E ele surpreendeu-nos, disse que gostava de ser recordado como o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, que foi o líder que promoveu a reforma e abertura da China, que eu parte responsável pela China de hoje, mas as pessoas só se lembram de Deng Xiaoping devido às suas reformas e abertura econômica. Deng Xiaoping também introduziu grandes reformas no interior do próprio Partido Comunista Chinês. E uma destas reformas que ele introduziu no Partido Comunista Chinês foi justamente a elevação, a projeção de jovens políticos do Partido Comunista Chinês. Quer dizer, haviam jovens político ideologicamente muito bem preparados, mas que o rigor do Partido Chinês não permitia que jovens pudessem ascender com alguma facilidade. Então, Deng Xiaoping ultrapassou esta situação, promoveu reformas que permitiu a elevação, a ascensão de jovens políticos, tecnocratas, mas sempre politicamente muito bem preparados. Eu penso que é necessário compreender essa faceta do presidente João Lourenço. Então, quando ele diz que quer ser lembrado como Deng Xiaoping também tem essa dimensão, que ele foi o reformista do Partido Comunista Chinês, que acabou com parte de algumas questões, né, que não estavam muito bem aí, deixadas por Mao Zedong, introduziu essas alterações, permitiu a projeção de jovens políticos, e o presidente João Lourenço, então, ele faz todo o gosto de ser substituído por um jovem. E a única forma de garantir que ele seja substituído por um jovem é conduzir a sua própria sucessão. Enquanto presidente do partido, ele terá, obviamente, força política suficiente para poder promover o seu candidato e ser aceito pelo Comitê Central. Portanto, nós também temos que compreender que existem determinadas dimensões do campo ideológico do MPLA que coloca muita ênfase na disciplina, muita ênfase no cumprimento da palavra do líder. Aqui estamos aqui a falar na perspectiva do centralismo democrático, não é? A decisão tomada pelo líder, ela pode decorrer de discussões alargadas internamente, mas quando o líder toma uma decisão, ela é de cumprimento obrigatório. Então, uma vez sendo presidente do MPLA, novamente, reeleito em dezembro, segundo o cálculo político que o presidente está a fazer,
aí ele vai conseguir, sim, efetivamente, levar a cabo essa reestruturação do MPLA, dando espaço para mais jovens e então permitir que esses jovens que vão estar no birro político e alguns veteranos em alinhamento perfeito poderão então dar o aval para que o candidato indicado pelo presidente João Lourenço obtenha efetivamente a legitimidade política para ser o cabeça de lista em 2027. Então, como o Gama disse, o presidente João Lourenço nunca disse que ele é candidato à sua própria sucessão, mas há um conjunto de sinais, e quando nós também vamos ler um pouco o Deng Xiaoping um pouco mais a fundo, também tem essa dimensão da reestruturação do Partido Comunista Chinês, permitindo a ascensão de jovens políticos, mas lá na China não é qualquer político, é um indivíduo politicamente polido, mas só que por conta da idade não ascendia, então Deng Xiaoping fez essa abertura, e nós estamos a ver, o presidente João Lourenço tem estado efetivamente a fazer esta abertura, permitir que muitos jovens ascendam aos mais altos patamares, tanto no partido como no governo, mas aqui é uma grande preocupação que é necessário polir politicamente os jovens para que a ascensão dos jovens não seja apenas a concretização de um desejo, que essa transição que se pretende, ela mantenha o MPLA dentro dos seus carris. Não são jovens que vão poder depois desvirtuar o partido e encaminhá-lo para a oposição em 32. Então, aqui há esse cuidado. Jovem, sim, tecnocrata, politicamente muito bem preparado e que conhece efetivamente a dimensão ideológica, histórica do MPLA, alguém que seja capaz de fazer pontes, poder dialogar melhor com a oposição, com a sociedade civil, alguém que seja capaz de auscultar melhor as inquietações dos jovens, que hoje compõem 62% da nossa população, que seja um indivíduo que consiga efetivamente sair dessas amarras próprias de um partido de poder que está numa situação hegemônica, mas que consiga chegar também a ouvir a oposição melhor, a sociedade civil, conseguir ser mais consensual. E eu penso que, no fim do dia, é isso que se pretende que aconteça. Mas o presidente João Lourenço, efetivamente, tem essa sua agenda. Quer ser substituído por um jovem. E a única forma de garantir isso é estar na liderança do partido.